Atlético é um... Ah, no começo você deu razão a ele, né? Aqui na Negócio de desprezar o americano. Porque não tem O processo. problema é que... Então tá. Ah, então tá. Agora tem um celular Denise. dobrável da Samsung. Doutor Júlio. É. Aqui. Vamos caber em bolsa de festa. Não, aí vai. Você passa pra ela. Eu, quando compro bolsa de festa, eu tenho que fazer o teste do celular. Tem que caber o celular, tem que caber o batom, tem que caber a chave e uma carteira. Com a minha cabeça aqui, sim. Cabia no bolso. Posso gostar, mas eu não. Até porque. Então, tudo que o Ministério Público for pago. Acho que nem vai sentar. Coloca, por favor. Tá, Xixi, ótimo. tá bom. É que eu gosto. Não pensa não? Tá bom, tá bom. Aí eu nem falar então, não, tá, doutora Maria? Tá. Vou deixar pra mão. Tá. A senhora só vai sustentar mesmo. Do 7 foi. Só no 7. Só no 7. Foi, Emerson. Ah, foi a senhora vai sentar nesse 7 de sustentação. Essa cidade não. Não, esse aqui. E o celular? Leva o celular na mão. É, tá ruim. Tá péssimo. Troca aquele dedo de lá. Viu? Tá bom? Vai. Obrigadinha. Como é que vai? Tá bom? Já tive que trocar umas 2 vezes esse aqui. Ah, porque aqui dá realmente para agregar. Aqui dá para uma um cartão de crédito. Aí você coloca lá e qual que é? Você vai me representar, vai ser um representante brasileiro. Qual o habeas corpus? Você já tinha me falado, né? Mas agora virou fato público. Pacto Príncipes. Então eles já deviam, Está chegando ali. já deviam pensar numa capinha de celular de uma espécie que Pra pôr no pescoço. Olha, em 10 meses. uma capinha que tivesse acomodasse mesmo. Já tem, mas é feio. Já teve uma vez. Não, deixa eu ver. Eu falei com ela, que eu até mandei um deixinho pra ela. Vovô. Ele é bonitinho, né? É porque a gente tem tanto Tem o tempo. direito de ter coral. Não vai tudo. Então o assunto é esse. Também nunca tem isento. É porque ele Primeiro curso você não suspende. deve estar aplicando CPC. Mas, de qualquer forma, as custas não suspendem. Então, é Só isento. suspende os honorários. Mas ele colocou no dele. Aqui não tem coisa. Ele fez foi no É mesmo? do Rodrigo, que ele fez uma observação e colocou. A Júlia e pronto. Rodrigo, aquele que o Rodrigo colocou, aquela. Tá bem, Ricardo. Eu pus uma observação. Amor, Como eu sou gordinho, qualquer coisa. Aí você pode sentar. Fala bem que ela tava lá. Fala aqui. Problema. Propinolândia. Como eu sou meio gordinho, como eu sou perna grossa, como eu sou mais gordinho. Quem que está? A Cristina tem vinculado? Ela primeiro, né? Uhum, faz. Pode não. Ela tem preferência, né? Preferência antes de... Tem sustentação no dela? Não tem, não. Nada. Tem divergência? Não tem. Faça essas bobagens de... Vinculada da Cristina, deixa eu ver aqui, são 7 dela.
Esse trem aqui é do... Da Lagoa da Prata, mas a Lagoa da Prata vai... Não, a Lagoa da Prata é normal. Não, prestou 2. Não, mas nessa não vai sobrestar, não. Por quê? Porque depende da situação. É todos, não, depende da situação. Não, tem uns que tem que suspender, outros não tem que suspender. Ah, pois é, isso não precisa suspender, não. Agora, esse município como é que é São Lourenço, é que nós temos que ver, porque tem 2 processos na pauta. Parcialmente quanto ao critério de elegibilidade das... Eles me mandam, eu fiz pergunta. Havia, Ok. outra maioria. Eu já coloquei, Bom, aqui. acho que a divergência é esse aqui, que até não votei para eu ver. Eu votei como que nós vamos fazer aqui. Município São Lourenço. Fora violação lateral de norma, ela julga... Emerson, como é que está o do Emerson lá? A Zé Murilo, esse é Zé Murilo. Colocou quase. Tá vendo? Já fiz um voto dela. Podem já, né? Sabia que o Pati já tinha ganhado, né? Morreu cedo, não morreu? Acidente, né? É a mesma coisa, não está? Ué. Teve uma época que piloto de Fórmula 1 morria feito mosca, né? A divergência, que divergência, Cristo, né? Manter a condenação que foi isso em vida. Acompanhando a divergência. Parece que a McLaren contratou como piloto de teste um brasileiro, Sérgio Sete Câmara. Sobrenome é mineiro. Pois é, por maioria não pode. Pois é. Esse aí tem que tirar. Quem que é de quem? Doutor Zé Murilo. Não pode. Você colocou, não é? Se for por maioria. É porque às vezes ele não viu que tinha divergência. Unânime. O Renato está divergindo, dando pela próxima. Almocei, já... Perdeu aí. Vai ficar vencido só. Vai ficar vencido. E pronto, ué. Ah, então pronto. Vai perder? Vai. Se ele ganhar, ué. Se ele ganhar, é diferente. Os 2 municípios estão iguais aos votos. Vai. Tem divergência. Esses 2 municípios, é um da Cristina e outro do... Que número que eles são? 7. O 7 tem, ela vai sustentar, e o outro? Tem sustentação? Quem vai sustentar? Doutora Maria Cristina. Estou falando da Cristina lá. Da outra Cristina. Da Cristina Cacheta. O 7? É o 7 que tem divergência, mas tem divergência lá no Emerson, estão igual. Eu achei que estavam contraditórios, mas estão iguais. Então eles vão ficar vencidos, o Ianaco e o Ricardo. Ah, sim, doutor Ianac e Ricardo. Vão ficar vencidos. Mas aí é nos 2, porque eu pensei que estava divergindo, mas não está não. É, porque são 2, eu achei que estava dando. Eu costumo olhar isso também. Tá o chão, tá no chão, né? Pode, por favor, pode. Umas 3 gotinhas só de... Que é 2h30. 2h30. Maldade, né, Silvana? Pô, mas o Júlio está demorando muito assim. Começa. 10 minutos já de atraso. Doutor Emerson.
se julgou. Melhor. Então, o que está pegando? Passando. Assim, levantamento que eu rejeitei tudo. Não, é muito mal localizado. Está lá na fundamentação. Já fui lá. Precisa escrever lá embaixo? Não. Região perigosa. Liguei provimento. Acabou. Bom acesso, não tem perigo. Tem? Tem. Falando sem saber. Presidente Júlio. Grande Moreira, descansou, meu filho? Eu já caguei de medo lá Pois é. até o carro chegar. Que eu faço uma prévia e quem vai ficando nesse cinto, eu mando. Sai fora do caminho e acaba aquela Perto da linha amarela, Agora só falta o presidente. Planeta. Sancionar o quê? Ah, eu estou pensando que é aposentadoria. Estou pensando que é aposentadoria, aumento. Ah, vai extinguindo, ele vai incorporar com o outro. O pessoal, vai ficar entre o Ministério da Economia e o Ministério da Assistência Social. Não vai ter trabalho mais, não, gente. Para que Só Ministério vai do ter Trabalho? emprego. é o Ministério do Trabalho e Previdência Social. Vai ter mesmo, não. E esse todo Só dia vai muda, ter né? pessoal, Uma hora é Ministério do Trabalho, outra hora é Ministério do Trabalho e Emprego, outra hora é Ministério do Trabalho e Previdência Social. Nem o próprio Ministério, se você entrar no site, eles não sabem. Está lá, Ministério do Trabalho. Ah, mas quantos mais O médico falou que é cera, ele deu um remédio para pingar. o Ministério da Marinha, da Aeronáutica? Ah, pois é, não é aquela história, né? O militar ia estar acabando com o emprego. Eu acho que devia acabar com tudo, Foi não é só com uma maioria no Congresso, né? Tá num troquinho. É muita coisa você ter. É isso que ele Você fala. ter esse tanto de deputado, esse tanto de senador, entendeu? Câmara Municipal, essa Eu acho mais absurdo. Então é esse aqui. Agora tu entendi a já campanha tem um toda. diabo suplente ali, Ele não. entendeu? Tem suplente, tem. É o general Heleno. Ele não. Pronto, eu sou o doutor Júlio. Podemos ir? General Heleno. Podemos ir? Já está pronto aí? Ele é baixinho, né? Ele dispor, deve ser presidente. bom. Olá, que é isso. Senhoras e senhores, uma boa tarde. A sessão está aberta. Antes de passarmos ao pregão, vou conceder a palavra à doutora Thaís aqui, a advogada Thaís, que quer fazer uma manifestação. Obrigada, senhor presidente. Eu quero propor um voto de congratulações ao professor Hermes Guerreiro e à nossa querida amiga Mônica Sete Lopes, porque no dia 26 próximo eles estarão assumindo a direção da Faculdade de Direito, o professor Hermes como diretor e a nossa querida Mônica como vice-diretora. Então, eu queria registrar esse momento importante na vida deles dois e também na casa de Afonso Pena. Pois não? A nossa adesão. Atenção de todo mundo. Doutor Marcelo, só quer fazer uma manifestação? Não, eu estou só aderi com muita alegria. Eu tolhi ele antes da hora. Bom, Ministério Público, adesão de todos nós, né? Mesmo Tá. porque aqui tem o professor de lá, o Tem o professor Milton Tibal, também. que é professor O da professor casa. Milton, daqui uns dias nós vamos estar dando também os parabéns para ele assumindo lá a direção. Lá. Demora muito, não. Deus quiser. Mas ela quer que faça... Vai mandar o ofício? Então, vamos mandar o ofício para o professor Hermes, dois, para a doutora Mônica, né? Tá bom. Então, passemos ao pregão, observada a ordem regimental. A doutora Cristina... Excelência, pela Perdão? ordem. Gostaria também de apresentar um voto de louvor e de parabéns à direção do 10º Congresso Internacional de Direito Laboral, Previdenciário e do Trabalho, pelo convite que foi feito ao professor Milton Tibal. Eu acho que o doutor Milton não merece parabéns porque já é reconhecida a capacidade dele. Sim. Então, eu acho que quem merece realmente parabéns é a direção do Congresso por tê-lo escolhido.
Pois não. E ele, essa, sim, realmente é uma homenagem. Sem dúvida nenhuma. Oswaldo, você é meu amigo mesmo, né? Muito obrigado. Não, e ele é da nossa turma, viu? E nós não abrimos mão. Então, tá bom. Fica registrado com a adesão de todos nós, evidentemente, claro. E, então, a doutora Maria Cristina Cacheta, que está vinculada, ela tem a preferência, começamos pela sala em que estão os processos da doutora Cristina. Tá? Pode começar. Tem alguma sustentação dela? Não, doutora Cristina, não. Parece-me que, afora essas questões do doutor Emerson, que ele fica vencido na questão daquela suspensão, do prazo de suspensão, que ele aplica o CPC, nós estamos aplicando a CLT. Quero chamar a atenção também, porque eu tenho visto que está havendo uma suspensão de exigibilidade de custas, mas, no caso aí, as custas, o beneficiário da justiça gratuita fica isento. Não há suspensão, ele fica isento. A suspensão é só em relação aos honorários, tá? E nós estamos aplicando a CLT, aqueles que aplicam o CPC já ficam vencidos, a doutora Marcinha já está sabendo, já está colocando ali, tá bem? Só para adiantar. Pois é, só para registrar. E tem uma divergência no município de São Lourenço, que, aliás, nós temos dois hoje, um da pauta do doutor Emerson e da doutora Cristina. Tem a divergência que foi apresentada, tem o doutor Ianaco, que tem um que está acompanhando a divergência. Mais alguém acompanha a divergência? Tem o doutor Ianaco e o doutor Ricardo Marcelo. Mais alguém acompanha a divergência? Então, a decisão é por maioria, vencidos o doutor Ianaco e o doutor Ricardo Marcelo. Esse e aquele outro já fica julgado também, tá bom? O outro município, lá, o doutor Emerson é o relator. O resto considera-se tudo unânime. Tá, o resto é tudo unânime e em conformidade com os votos já registrados eletronicamente. E a doutora Cristina, se quiser, fique à vontade. Mas tem uma divergência do Emerson em voto meu, né? Não, o seu... Não, esse é só da Cristina. Essa sala aqui é só da Maria Cristina. Ah, da Cristina. O seu está lá na outra, lá que tem um voto, é uma divergência só na fundamentação. Quem não votou ainda... e não... Tudo registrado, sem problema. O erro material eu ia corrigir. É porque tem uma escola de assistentes, tem mania de declarar isso, declarar aquilo. A redação final eu sempre corrijo. Declaro nada também, eu só... Bom, agora nós vamos para qual? Doutor Emerson. 14:10? Porque na divergência A suspensão da Isso, não, das custas. Mas das custas não, né? Com relação... Não, ele falou das Pois é, mas custas. suspensão das custas também? Não, eu falei custo mesmo, não. Só no honorários não sei. Custas não, Então só no horário. Então, Tá a bom. doutora Maria Cristina está dispensada. Tá, eu já falei com ela lá, já tá nem tudo ouvi a ok, voz já dela. terminamos. Da doutora Cristina já tá ok. Vamos para qual sala agora? Das 14h10. Pois não. Com relação ao processo em que o desembargador Emerson já foi incluído aí nesse... Não, mas só o seguinte, é porque esses votos que nós estamos julgando são só os da Maria Cristina, Cacheta, que ela está vinculada. São essa sala aí que das 14 horas que tem 7 processos. Esses 7 processos, então, já estão julgados. O do doutor Emerson, a divergência dele, a fundamentação, é na outra sala, é às 14, né? Agora? 14h10. É porque a doutora Cristina está vinculada, ela tem preferência. Então, nós fizemos preferência. Inclusive, até está na sala das 14 horas. É a primeira Agora sala. nós vamos para das 14h10, que são os normais. 14 Sim, h né? ok. Podemos, Processo então. número 9 da pauta, ação rescisória 10.914. Relator, excelentíssimo desembargador Rodrigo Ribeiro Bueno. Autor, município de Lagoa da Prata. E réus, Cátia, Margarete, Giovanni e outros. Sustentação oral, doutora Débora de Carmo. Pois. Castro Rezende, pelo autor. Nós já recebemos, inclusive, memorial, ela esteve lá nos gabinetes. O doutor Rodrigo, vou dar a palavra para ele primeiro. Doutor Rodrigo, só a conclusão, por favor. Estou demorando um pouquinho a abrir aqui. Perdão? Estava de conversa com o Tá aqui, desembargador. ó. Só um segundo. Presta atenção. O Bedel falou ali comigo. O Bedel está me censurando. O senhor presidente, indo na conclusão, eu estou admitindo a ação rescisória. No mérito, estou julgando a procedente para desconstituir o acordo da Egrégia Quarta Turma, que foi proferido nos autos do processo 1318, 39, 2012, 503050, com base no inciso 5º do artigo 966 do CPC, com relação ao capítulo referente aos biênios e quinquênios. E, em novo julgamento, eu estou julgando improcedente os pedidos dos réus de condenação
do autor ao pagamento dos biênios e quinquênios. Estou mantendo a sentença, a decisão, concedeu a tutela provisória de urgência para suspender a execução na ação originária até o trânsito em julgado da presente ação rescisória. Estou ainda condenando os réus ao pagamento das custas processuais, ora arbitradas em R$200, que eu calculo em calculado sobre o valor da causa de R$10.000. Ainda condeno os réus, cada um por parte igual do outro, conforme o artigo 87 do CPC, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, no valor equivalente a 10% do valor atualizado da causa, o artigo 791-A, caput da CLT, em favor dos patronos do autor. É a minha proposta de voto, senhor presidente. Pois não. Atende a senhora, né? Sim. Perfeitamente. Tem alguma divergência? Então, a decisão, nós temos o voto do relator, né, fazendo a... Ok. Boa tarde. Obrigada. Sim, doutor Ok, Pascoal, doutor. essa divergência Honorários. não se considera... Viu? Essa divergência. Aquele efeito de... Ah, sim, claro. Só questão de custo, senão atrapalha o esquema. lá. Doutor Emes, doutor Paulo Chaves e doutora Maria Lúcia. E o doutora Maria Lúcia A também. doutora Maria Lúcia também consta. Próximo. Próximo, Doutora Márcia, nós estamos na sala de 14 e 10 agora. 14 e 10. 14 e 10. Nós estamos No na sala 9, principal. eu quero declarar meu impedimento. Já está constando, não está? Não, está não. Não consta. Em qual deles? 9. É o Foi julgado. 0010-914, Esse do município? barra 90. Não, é... Não tem Não, impedimento. não é esse, não. O julgado agora é É o o município de Lagoa da Prata. Não, é o número 3, 10.400... Então será o próximo. 3 é esse agora, que é o meu, que eu sou Então eu relator. coloco aqui, doutor Oswaldo impedido. Exatamente. Tá, tem esse então, tá. É o 10495, relator o doutor José Stefani Murilo. e Potencial. Banco do Brasil. Tá, apregou? Não, não está apregoado. Já coloquei. Quer que apregou? Pode apregoar. E esse aqui pois tem não. sustentação, né? Desculpa, minha processo número 3 da pauta, ação rescisória 10495, relator excelentíssimo desembargador José Murilo de Moraes, autor Stefano Meire Fialho e réu, potencial, telefonia, Eireli, Banco do Brasil S.A. Sustentação oral pela autora, doutor Robson Itamar da Silva. Robson, está aí presente? O senhor vai fazer sustentação, né? Bom, a conclusão é a seguinte: eu admito a ação rescisória e, no mérito, julgo a improcedente, condenando a autora ao pagamento de honorários advocatícios do percentual de 15% incidente sobre o valor de R$7.000 atribuído à causa, em favor dos réus, né, na verdade, ficando suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade judiciária na forma do artigo 791-A, parágrafo 4º da CLT. As custas pela autora no importe de R$140, calculados sobre o mesmo valor, e isenta por beneficiária da gratuidade judiciária. O senhor tem a palavra, doutor. Primeiramente, eu queria desejar boa tarde a todos, né? De forma muito especial, cumprimentar o nosso relator, doutor José Rodrigues de Moraes, em cujo nome eu saúdo os demais componentes dessa casa. Cumprimentar aqui a nossa colega doutora Eliane, quem trabalhou essa tese aqui rescisória, e dizer que é sempre um prazer imenso para nós estarmos aqui nesse pleno, até por sabermos que todo juiz da advocacia emerge, e isso nos causa um profundo apreço e uma felicidade tamanha. Bem, primeiramente, feito essas considerações iniciais, eu queria narrar um pouco essa questão fática e já pedir ao nosso ilustre relator que possa repensar aqui o voto, inclusive já proferido aqui, o que nós acatamos com todo respeito, mas a nossa missão aqui é pedir a esse pleno que possa, na prática, fazer justiça a uma situação. Essa é uma ação que, uma vez foi distribuída, é uma ação de uma rescisão indireta. Sabemos nós que toda rescisão indireta pressupõe-se que o trabalhador, né, que o empregador, melhor dizendo, já está em falta com
o obreiro em alguma situação, mas o fato é que, na audiência, em primeira instância, esse é um processo que vem da primeira vara da comarca de Belo Horizonte, houve por bem fazer-se um acordo. Acordo esse que paga-se o dano moral, reconheceu, e um valor de R$5.000 e R$2.000 de fundo de garantias. Alguns direitos indisponíveis, e lembramos aqui a imperatividade da legislação trabalhista, não se pagou verbas rescisórias, não se pagou 13º, não se pagou férias. Portanto, o obreiro, embora estivesse ele assistido para o advogado, eu gostaria de fazer analogia aqui a um dos princípios, inclusive da seara penal, mas que nos serve aqui nesse momento, que é o da chamada, que é o princípio, né, da defesa técnica e a defesa efetiva. Portanto, desembargadores, acredito que a obreira, embora tivesse a aludida defesa técnica, com todo o respeito ao colega que a assistiu naquele momento, mas defesa efetiva não teve, porque um acordo dessa monta seria o mesmo que eu fosse doar sangue e alguém me tirasse. Ao invés de tirar o sangue venoso, me tirasse o sangue arterial com uma agulha 30 por 25. Não é algo factível. Ainda que nós sabemos que o acordo homologado judicialmente ele é irretratável, temos aí a ação rescisória como forma de buscar ainda a justiça neste caso. Lembrando que a decisão homologada, em nenhum momento, o excelentíssimo juiz da primeira instância, ele colocou que as demais verbas estavam quitadas, como de fato não houve. Nós não sabemos lá, e não vamos aqui ser levianos, mas é extremamente estranho que, numa ação cujo valor de face remonta a R$100.000, alguém possa permitir um acordo de 7.000, lesando dessa forma o obreiro. Portanto, é no segundo grau, e é isso que se busca a ação rescisória, nada mais, nada menos que a justiça, razão pela qual nós esperamos que esse pleno possa não efetivar o acordo, permitir que essa ação volte para o juiz de primeira instância e dentro, né, da sua íntima convicção, ele possa, de fato, praticar justiça, definindo e determinando o pagamento daquilo que lhe é devido. Volto a lembrar que os meses trabalhados, as férias que não recebeu, o próprio FGTS, porque um obreiro que trabalhou quase 5 anos não pode receber a título de fundo de garantia, que boa parte desse recurso é seu, inclusive, possa receber um valor aviltante como foi. Então, é esse o espírito da ação rescisória, né? Embora eu, inclusive, advogo que nós devemos sempre buscar um acordo, mas, como aqui já disse, tem que ser um acordo que não venha aviltar tanto a inteligência de quem fez, quanto da própria justiça, porque isso não é aceitável que venha se manter um acordo onde o trabalhador não teve, na verdade, ciência daquilo que estava assinando, em conversa com a própria, inclusive me alega que não participou, apenas foi chamada para dizer assina-se aqui, e, lamentavelmente, a gente sabe que isso acontece, sem aqui querer ser leviano e tecer qualquer crítica aos colegas ou qualquer outro fato, mas hão de convir que nos chama a atenção, né, a forma como se deu, altamente prejudicial ao obreiro.
portanto, o que se espera deste pleno é que ele possa retornar com o processo e que o nobre julgador, e confiamos na sua sensibilidade, no senso de justiça, que ele possa, através da sua íntima convicção, fazer justiça no caso concreto, porque, mantido o acordo, ele é absolutamente desfavorável ao trabalhador e nós confiamos plenamente na justiça, nesse pleno, de que mudanças virão que possa restabelecer o sentido de justiça, que é o que nós buscamos. Portanto, seriam essas as considerações aqui a fazer, extremamente agradecido pela oportunidade, mas confiante de que Vossas Excelências possam modificar a situação, porque, volto a insistir, no entendimento da defesa, seria trágico a sua manutenção, como a rigor, entendo que é cômica, tal o disparate que é entre aquilo que, de fato, a obreira tem por direito, inclusive, irrenunciável e indisponível, do que efetivamente ela recebeu. Então, a todos, muito boa tarde e meu muito obrigado aí pela oportunidade. Esclarecido. Doutor, eu até elogio a competência, advogado que está na tribuna, uma sustentação muito bem feita, muito bem clara, objetiva, mas a tarefa é inglória. É inglória porque é um acordo homologado. Quer dizer, a reclamante estava acompanhada de advogado. O juiz, a gente sabe que juiz de primeiro grau, nós estamos aqui, que normalmente examina, olha, vê, quer dizer, não deixa o acordo passar assim de qualquer forma, quer dizer, sempre ele verifica, né, a conversa ali com as partes, tal. A gente não sabe o que foi a alegação da defesa. Ainda mais aqui envolvendo dano moral, a gente sabe que muitas das vezes a petição inicial exorbita muito no valor da causa, principalmente quando é dano moral, pede um valor muito absurdo a esse título, né? Às vezes isso é negado. Então, a gente não sabe, pode ter sido alegado uma justa causa, pode ser negado que tenha havido dano moral. O fato de constar no acordo 7 mil, 2 mil de 40% do fundo e 5 mil de danos morais, não quer dizer que represente exatamente essas parcelas, porque, na verdade, isso aqui consta para efeito de não haver incidência de imposto de renda e contribuição previdenciária, para facilitar o acordo, inclusive. Então, não quer dizer, apesar de constar, não quer dizer que seja exatamente para essa finalidade. Pode ter sido pagamento de férias, pode ter sido pagamento de 13º, mas que constou a esse título. Quer dizer, normalmente o que ocorre é isso. E na rescisória fica muito difícil, realmente, a gente rescindiu esse acordo. Então, eu peço vênia da sustentação, elogiando mais uma vez a postura do advogado, a sustentação feita, mas mantém. Há alguma divergência? Então, a decisão unânime nos termos do voto do relator. Pois não? Na questão das custas. Doutor Hermes fica revestido na admissibilidade e na questão das custas. Das custas, não. Dos honorários. Os honorários. Tá. Isso aí já está constando sempre, vocês não precisam preocupar, não, que a doutora Márcia já decorou aqui. Bom, então, se assim se decide, vamos para o próximo. Esse foi o 3. A mesma sala ainda. Ai, saiu. Apagou tudo aqui. Está parado. Posso até apregoar. Pode apregoar, vamos lá. Está entrando, mas eu vou apregoar assim mesmo. É a ação rescisória 10.828, relator excelente desembargador Rodrigo Ribeiro Bueno, autor Ministério Público do Trabalho e réus Miriale Carmo Silva e outros. A doutora Maria Cristina vai fazer a sustentação. Vamos ver a conclusão também, para facilitar. Doutor, quem que é o doutor Milton? Doutor Milton, a conclusão. Não, doutor Rodrigo. 10.828. Tá. Os 14 10, né? Não conseguiu entrar? Não apagou aqui. Qual que é o número? Aí na sala nova. 10.828. 7 na pauta, não entrou aqui ainda não. Posso falar, senhor? Pode. Senhor presidente, aí na conclusão eu estou admitindo a rescisória. No mérito, estou julgando a improcedente às custas
eu arbitro em 55,49, calculado sobre o valor dado à causa de R$ 2.774,88 pelo Ministério Público, eu isento nos termos do artigo 790-A, inciso 2 da CLT, mas condena a União a pagamentos honorários advocatícios sucumbenciais, no valor equivalente a 10% do valor atualizado da causa, artigo 791, caput da CLT, em favor dos patronos do réu, Pitágoras Sistema de Educação Superior Sociedade Limitada. Essa é a minha proposta de voto, senhor presidente. Pois não. Doutora Maria Cristina, por favor. Excelentíssimo desembargador presidente, na pessoa de quem eu cumprimento os demais desembargadores e juízes convocados, componentes da turma. Senhora diretora, senhores serventuários. O Ministério Público do Trabalho, ele impetrou uma ação rescisória em face do espólio de Miriale Carmo Silva e também de Noemi Flor, de Maio Carmo, Davi Carmo e Eolis Estevão Gomes de Carmo. São menores absolutamente incapazes. E também em face de Pitágoras, Sistema de Educação Superior Sociedade Limitada. E essa ação tem por finalidade a desconstituição de um acordo que foi homologado pela primeira vara do trabalho de Betim em 9/2/2017. O pacto que envolvia interesses de menores foi celebrado sem a necessária assistência do Ministério Público do Trabalho, que, inclusive, o Ministério Público tentou sanar essa irregularidade quando o processo foi à Procuradoria, suscitou em parecer essas irregularidades, mas o juiz não acatou. Ocorreram 8 audiências, todas sem que o Ministério Público do Trabalho tenha sido intimado para o comparecimento. O juiz, como nós já dissemos, o juiz de primeiro grau, ele entendeu, ele não deu a nulidade, entendendo que não foram apontadas existências de prejuízo. E o Ministério Público do Trabalho, ele alega violação às normas jurídicas, já que presentes no campo processual, menores de idade. Ao todo, foram 8 audiências realizadas sem a participação do Ministério Público. Nós consideramos que o acordo realizado ele foi prejudicial aos menores. E também consideramos essencial a presença do Ministério Público enquanto fiscal da lei, já que foram envolvidas questões sobre a guarda dos menores, bem como em relação ao objeto do acordo. Insistimos, pois, em que seja julgada procedente a ação rescisória, determinando ao meritíssimo juízo que colocasse o processo novamente em pauta, com abertura da instrução processual, e o chamamento e a intervenção do Ministério Público do Trabalho. Muito obrigada. Pois não. Bom, entendido. Doutor Rodrigo, alguma explicação? Presidente, aqui é o seguinte, só uma... Na verdade, aqui é quase que aquele acordo em ação rescisória, é só para receber as verbas que o empregador do empregado falecido colocou à disposição da família, mas como ainda estava naquela situação ainda de não saber a quem pagar, e existia menores, o falecido tinha filhos menores, a empresa, que no caso é Pitágoras, né? Pitágoras e Sistema de Educação Superior, colocou o dinheiro à disposição do juiz. Eu acho que o juiz, altamente cauteloso, por isso fez 8 audiências até finalmente achar os pais das crianças que tinham pais. Tinha um pai que estava na guarda, pais distintos, o cônjuge supeste aí, ele estava ainda na guarda das crianças, mas havia uma disputa também de guarda com os avós. O juiz simplesmente pegou, transferiu para aquele que estava já com a guarda regularizada, transferiu para o maior, para o representante legal. Para aqueles que ainda estavam com a guarda ainda em discussão, aqui o que o juiz fez? Depositou, recebeu o dinheiro, colocou à disposição do juiz da família, exatamente onde vai ter interferência do Ministério Público Estadual, exatamente para resguardar todos os direitos aí do menor. Data máxima vênia, eu peço perfeitamente. Mas eu estou entendendo que esse caso aqui não havia essa necessidade premente da intervenção do Ministério Público do Trabalho em primeiro grau. Bem esclarecido. Demais acompanho. Decisão unânime nos termos do voto do relator. Tem alguns outros do Ministério Público. A doutora Cristina tem
vai constar que a doutora Cristina se manifestou aqui na sessão. Alguma outra questão, uma divergência? Além disso, tem uma divergência de fundamentação do doutor Bozô. Já tá acertado isso aí? Só ou vai ficar vencido? Não, presidente, eu não faço questão de mas eu entendo que a violação nasceu do próprio acórdão rescindendo. Então, não haveria essa necessidade de pré-questionamento como presente pelo desembargador Emerson. Agora, quanto ao erro material, eu quero agradecê-lo. Nem sempre eu estou atento a esses vícios. Tem uma escolinha aqui de assistentes, porque não é possível que não haja um professor por trás disso. Uns erros de linguagem, saliento por oportuno, se não fosse oportuno, por que ele estava escrevendo? Declaro a nulidade, declaro não sei o quê, declaro mais não sei o quê. Tem hora que eu esqueço de consertar. Mas eu ia consertar na redação final, de toda forma, obrigado. Tem que dar aula no gabinete. Ora, eu quero assim, eu quero assado, não quero assim, não quero assado. Tem que dar. A divergência minha não é nem da questão de pré-questionamento, é a questão de que esse artigo não faz nem parte do contexto do julgamento. Eu acho que, praticamente, não, mas se... Tá bom, mas como o relator aí, ele mantém, o doutor Emerson, consta que o doutor Emerson ficou vencido quanto à fundamentação. Vou te falar. 17 é o que eu... 17. Aquele do município, nós já falamos que já julgamos, o outro permaneceu dessa forma, ficaram vencidos o Ienaco e o doutor Ricardo Marcelo, tá certo? E eu acho que não tem mais nada, porque tem uma questão de horário aí. Como é que fica? Eu não sei se eu vou ficar vencido. Não, já postei que o doutor Emerson vai ficar vencido, Vossa Excelência, o relator tem a preferência. O doutor Emerson vai ficar vencido com relação à fundamentação somente, ok? Tá bom? E Vossa Excelência fica em risco o negócio por oportuno, né? Não, esse é o risco. Eu só quis dar um exemplo. Tá. Então eu falo também, igual eu costumo dizer lá no meu gabinete, a gente costuma fazer muito. Com isso, o recurso interposto. Se não fosse interposto, está difícil para conhecer. Mas é isso. Tem aquela questão da testemunha patronal, testemunha operária, até essas coisas. O que vai fazer? A gente vai corrigindo. Mas tá bom. Não, e tem umas conclusões, presidente, que são maiores que o meu voto. É outro vício que a gente está precisando corrigir. Só tem pergunta, só tem pergunta. Tá, mas isso aí nós já passamos. Coloca o que foi rejeitado, o que conhece, o que não conhece, tudo na conclusão. Tem conclusão. Se você julgou improcedente, se você delegou o segmento, se você negou o provimento ao recurso, afastou tudo. Está lá em cima, lá embaixo está. Bom, isso aí é critério de cada um. Meia hora lendo a conclusão, porque a conclusão é uma página. Bom, gente, não tem mais nada a tratar, né? Até porque tem dois aí que eu falei que eles não iam sair antes de terminar a sessão, porque a sessão ia terminar antes do problema de sair, né? Então, a sessão está todos os votos decididos em conformidade com os votos já registrados eletronicamente, inclusive vários declaratórios, agrados, etc. Ok? Acompanha a presidência. Não, tem divergência. Você já falou no assunto. Tudo tranquilo, já jogando tudo. Para quem a maioria não vai reverter. E só um detalhe aqui, a doutora, quem pediu para mandar os ofícios? A doutora Maria Cristina. Doutora, já foi? Depois você fecha. Senhor presidente, eu gostaria de aproveitar a oportunidade e conclamar os colegas todos a realizarem o exame periódico médico e odontológico. Nós estamos no final do ano e muitos colegas não fizeram, servidores também não. Então, eu conclamo a todos que façam e que conclamem os servidores dos seus gabinetes a fazerem também, apresentarem o atestado de realização do exame. Eu inclusive, já fiz uma colonoscopia esse tempo atrás, lá no fevereiro, março, abril, não sei o quê, teve uns probleminhas lá, mas já foram sanados, graças a Deus. Já fui no médico de novo agora para ver o negócio de outubro, como é que é, novembro azul. Novembro azul. Eu também fui no outubro rosa. Então, outubro rosa, novembro azul, mas tá bom. Então, declaro, muito obrigada. Fica registrado, vamos fazer isso. Então, nada mais a tratar, fica encerrada a sessão. Boa tarde, uma boa viagem para quem viaja. Obrigado. Se resolveu o seu problema? Ontem eu encontrei com... Mas eu te passei o telefone do cara, viu?